Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Ficamos algum tempo sem gravar e sem disponibilizar nenhum vídeo para vocês, né? E agora nós voltamos, né? E a ideia daqui para diante, nos próximos vídeos, são duas, né? Ou sanar algumas lacunas que foram deixadas ao longo do curso, né? Ou então dar continuidade a algum assunto que ficou meio, ou que ficou pendente, ou que não ficou tão bem resolvido, digamos assim, um assunto que não ficou completamente fechado, tá? Um desses assuntos, por exemplo, é os grupos de silo, né? Grupos de silo, nós demos lá, demos uma noção do que são os grupos de silo, o que é um grupo de silo, quais são os teoremas de silo, mas não demonstramos. Fizemos algumas pequenas aplicações, coisas bem triviais, assim, né? Mas esse é um assunto que nós vamos abordar fortemente nos próximos vídeos. Tá? Então, esse é um assunto que nós vamos complementar, nós vamos demonstrar, nós vamos trazer resultados interessantes, exemplos interessantes, aplicações interessantes, tá? A respeito desses subgrupos de silo, tá? Que foi um assunto que não foi completamente abordado lá. Como eu já tinha dito lá naqueles vídeos, isso é um assunto para um segundo curso. Né? Então, se você está no segundo curso, ou se o seu primeiro curso na sua faculdade for um pouco mais robusto, né? Então, temos aqui os vídeos para você também, tá certo? Ou sanar algumas lacunas que eventualmente podem ficar. Uma dessas lacunas que ficou no curso, não se perde muito com essas lacunas, né? Perde alguma coisa ou outra, mas não se perde tanto assim. Que é a noção de correspondência de subgrupos. Né? Esse é um assunto que nós não abordamos lá. Muitas vezes esse assunto é deixado como exercícios em listas. A maioria dos professores deixa isso como exercício em listas. Tá? O resultado da correspondência de subgrupos. Eu resolvi gravar um vídeo falando exclusivamente sobre isso. Para isso, nós precisamos de um conceito que, em geral, é um calcanhar de Aquiles para os estudantes. Já foi o meu um dia, já foi um calcanhar de Aquiles para mim, que é o conceito de imagem inversa de um subconjunto por uma função. O conceito de imagem inversa, não há dúvida, ele é um dos calcanhares de Aquiles dos estudantes. O que é normal e natural. Pela forma como ele é apresentado, ou a notação que ele usa, a notação que se usa para a imagem inversa, às vezes, ela é um pouco confusa para alguns alunos, o que também é super natural, porque eu confesso, a notação ela não é das melhores, tá? Mas é a notação que se usa. Tá? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos definir o que vem a ser a imagem inversa de uma função, apresentar alguns exemplos e apresentar uma ou outra propriedade básica quando nós estivermos falando de imagem inversa por homomorfismos de grupos, que é o que nos interessa. Tá? Então, uma coisa a se observar primeiro aqui. Então, dados dois conjuntos e uma função sigma de S em T, né? S é o domínio e T é o contradomínio, se eu te dou um subconjunto X do S, você consegue um subconjunto do T calculando as imagens desse subconjunto. Então, se eu te dou um X, um subconjunto X aqui do S, pega cada elemento desse subconjunto X, calcula as imagens. Calcula as imagens de todos os elementos desse subconjunto. Isso vai te dar uma coleção de elementos do T. Essa coleção, esse subconjunto de T, é o que a gente chama de imagem do conjunto X pela função sigma. Certo? Então, isso é a imagem. Né? Alguns chamam isso, inclusive, de imagem direta. Imagem direta. Tá? A imagem da função é exatamente quando você calcula as imagens de todo o domínio. Quando você pega aquele conjunto X como sendo o contradomínio, o domínio todo. Então, quando você pega o domínio todo e você calcula a imagem de todos os elementos do seu domínio, então você tem o conjunto imagem lá no T, que a gente está habitualmente acostumado. Mas não precisa ser esse conjunto X que você pega no domínio, não precisa ser o domínio todo, eventualmente pode ser um pedaço só. Então, um pedaço do seu domínio, e aí você calcula as imagens
desse pedaço do seu domínio, tá certo? E você joga via imagem, via função sigma, você joga eles lá no conjunto T, coleciona todos lá, então você tem um subconjunto do T. A questão é a seguinte, né? A questão agora é, dado um subconjunto de T, um subconjunto de T, ou seja, eu te dou um subconjunto do contradomínio, como que você constrói um conjunto ou um subconjunto do domínio usando esse conjunto, esse subconjunto, eu vou chamar de Y, e a função sigma? Como que você faz isso? Né? Você percebe que é o problema contrário, o problema oposto? Né? Pensa no seguinte, pensa numa fotografia. Quando você tira uma fotografia, você tem lá hoje fotografia via celular, né? Você pega lá o seu celular e você vai tirar a fotografia, por exemplo, de uma pessoa, ou do rosto de uma pessoa, coisa desse tipo. Tá? O que acontece? Os feixes de luz, eles são emitidos do seu celular, né? Feixe de luz sai do seu celular, ele passa por certos pontos do espaço, a primeira vez que ele encontra um obstáculo, ele mapeia, ele para, esse feixe de luz para. Né? Então, o que uma fotografia é? Uma fotografia nada mais é do que você mapear pontos do espaço num espaço 2D, que no caso é um espaço plano, já que toda fotografia é algo plano. Então, aqueles pontos do espaço que são mapeados pelo feixe de luz até encontrar o primeiro obstáculo, isso é que a gente chama de imagem. Né? Todos esses elementos do espaço, esses pontos do espaço que são mapeados pelo feixe de luz até encontrar o obstáculo, todos eles estão na imagem. Certo? Agora pensa ao contrário. Eu te dou um ponto da fotografia. Você pode se perguntar, quais são os pontos do espaço que foram levados naquele ponto da fotografia? Isso é o que a gente chama de imagem inversa. Quer dizer, você está se perguntando, você está procurando, você está fazendo o caminho inverso da imagem. Né? E é por isso que chama-se imagem inversa. Tá bom? Então, dado um subconjunto Y do T, o que é sigma menos 1 de Y? Sigma menos 1 de Y são todos aqueles elementos do S cuja imagem cai dentro do Y. Né? Ou seja, é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês sobre a fotografia. Eu te dou um ponto da fotografia, você pergunta quais são os pontos do espaço que foram mapeados nesse ponto da fotografia. É exatamente essa noção aqui. Quais são os elementos do conjunto S cuja imagem cai dentro do Y. Né? Então, esse conjunto Y na fotografia poderia ser o olho, por exemplo. Você pode escolher. Então, você pega ali o contorno do olho, pega o olho todo da pessoa na fotografia e pergunta quais são os pontos do espaço que foram levados sobre o olho daquela pessoa. Tá certo? Essa é mais ou menos a noção. É claro que isso daqui é um subconjunto do domínio. Né? A imagem direta é um subconjunto do contradomínio, a imagem inversa é um subconjunto do domínio. São todos aqueles elementos que são mapeados, que são levados pela sigma dentro do conjunto Y. Esse conjunto é o que a gente chama, então, de imagem inversa de Y pela sigma. Tá certo? Por que a notação, eu falei para você que a notação é ingrata? Porque quando você vê esse sigma menos 1 aqui, você fala, é a função inversa. Não é a função inversa. Não é a função inversa isso aqui. Isso aqui é notação. É só uma notação. Você usa o sigma menos 1 como uma notação. Não significa que a sigma tem inversa. Não significa a inversa da sigma. Tá certo? Então, a imagem inversa de um conjunto, você pode calcular mesmo que a função não seja bijetora, mesmo que a função não tenha inversa. Você pode. A imagem inversa de um conjunto você sempre pode determinar, sendo a função invertível ou não. Tá? É claro que pode acontecer, você pode dar uma sorte danada, e a sua sigma ser bijetora, ou seja, a sua função ter uma inversa. Isso pode acontecer. E você, eventualmente, você vai ter que calcular a imagem inversa via uma função bijetora. Isso pode acontecer. Isso não tem nenhum problema. O que vai acontecer nesse caso específico, quando a função for bijetora e tiver uma inversa? O que vai acontecer? Nesse caso, a imagem inversa de y,
a imagem inversa, vai coincidir com a imagem de y pela inversa. Ficou difícil? A imagem inversa de y, a imagem inversa, vai ser igual à imagem de y pela sigma. Quando a sigma for injetora, quando a sigma for bijetora e, portanto, tiver inversa. Tá? Então, vai coincidir. Vai coincidir. Mas, não necessariamente. Não necessariamente precisa ser bijetora para você poder calcular a imagem inversa de um conjunto. Para mostrar que não precisa ser invertível, que a função não precisa ter inversa, nós vamos trazer aqui um exemplo de uma função que não tem inversa e nós vamos calcular imagens inversas de certos subconjuntos. Tá? Então, eu vou pegar um y, esse y aqui, ele é dado por menos 2, menos 1, 0, 3, 4, 5 e 9. Ele é um subconjunto do nosso contradomínio. A nossa função é a função quadrática. Pega cada x e leva em x quadrado. Você já sabe que a f de r em r, que é dada por x quadrado, essa função não é bijetora. Não é bijetora. E mesmo assim, nós vamos calcular a imagem inversa desse conjunto aqui. Tá? Esse conjunto, esse y, está contido aqui no contradomínio. Ah, mas o domínio e o contradomínio são iguais. Não tem problema. Pode ser iguais. Nenhum problema com isso. Quem é a imagem inversa de y? Por definição, são todos os elementos do domínio, aqui, cuja imagem cai dentro do y. Aí vocês falam assim, não, espera um pouquinho. Calma. Se nós estamos colecionando apenas os reais, cuja f de x está em y, bom, isso não tem razão para ser os reais todo. Verdade. Não tem motivo. E nós estamos nos perguntando quais são, nós só estamos colecionando aqueles números reais, cuja imagem cai aqui dentro. E isso é definição de imagem inversa de y pela f. Tá? É notação isso. É a definição. Então, o que você está procurando? Todos os números reais, cujo quadrado pertence a esse conjunto formado por menos 2, menos 1, 0, 3, 4, 5 e 9. Esses x você está procurando. Então, agora você vai começar a se perguntar. Quais são, ou qual é, né? Eu vou colocar no plural, quais são os números reais cujo quadrado é menos 2? Reais cujo quadrado é menos 2? Não tem. Então, abandona. A ideia abandona o menos 2. Aí pergunte-se, quais são os elementos, quais são os números reais, cujo quadrado é menos 1? Bom, reais não tem. Então, abandona esse menos 1 aqui. Quais são os números reais cujo quadrado é 0? Opa, tem um número real cujo quadrado é 0? Tem. Quem é ele? É o 0. Então, esse você coloca na imagem inversa. Porque é um número real, cujo quadrado é 0. Tá? Agora, qual é o número real cujo quadrado é 3? Ou quais são os números reais cujo quadrado é 3? Eu consigo vislumbrar 2. O raiz de 3 é um número real cujo quadrado é 3. Então, o raiz de 3 eu vou colocar na imagem inversa. O menos raiz quadrada de 2 ao quadrado também dá 3. Então, eu vou colocar esses dois números aqui na minha imagem inversa. Beleza? Quais são os números reais cujo quadrado é 4? Eu consigo ver 2. O 2 e o menos 2. Então, esses eu vou colocar na minha imagem inversa. Porque eles ao quadrado resultam em 4. Quais são os números reais cujo quadrado é 5? São 2. Que eu vejo o mais ou menos a raiz de 5. São dois números reais cujo quadrado é 5. Finalmente, quais são os números reais cujo quadrado é 9? São 2. O mais e o menos 3. Bom, percebe? Nós perguntamos para todos os elementos aqui. Pegamos todos os elementos dos reais, cujo quadrado pertence a esse conjunto aqui. Bom, então nós podemos fechar. Essa é a nossa imagem inversa. Essa é a imagem inversa desse y, desse subconjunto y, por essa função quadrática aqui. Tá certo? Agora vamos trocar um pouco, vamos trocar a função. Vamos pegar uma função que vai dos inteiros para os reais
e faz a mesma coisa que a anterior fazia. Ela pega cada x e leva em x quadrado. Tá? Essa função g é completamente diferente da função f. Por quê? Porque os domínios e os contradomínios são diferentes. Então essa função é diferente daquela que nós tínhamos antes. Tá? E aí, se você quer calcular a imagem inversa, você tem que pegar um subconjunto do contradomínio. No contradomínio só tem números racionais. Então você tem que pegar números racionais para você calcular a imagem inversa. Tá? E eu peguei um subconjunto B dos racionais. Um subconjunto relativamente grandão aqui. Ele é menos 9, menos 4, menos 1, 0, 1, 3, 4, 5, 9 quartos, só para dizer que tem um número racional que não é inteiro lá dentro, né? O 10 e o 16. Tá? E aí nós vamos calcular a imagem inversa desse conjunto B aqui. Aqui está Y porque eu copiei e colei de cima, mas aqui é B. Tá? Ou você chama isso aqui de Y, ou chama isso aqui de B, tanto faz. Mas eu quero a imagem inversa desse conjunto aqui. B, né? B, aqui é B, tá certo? Então, olha só. Se eu quero a imagem inversa desse conjunto aqui, eu tenho que me perguntar quais são os elementos do domínio, quais são os números inteiros, qual que g de x pertence a B. Definição de imagem inversa. Eu escrevi a definição de imagem inversa aqui. São todos os elementos do domínio cuja imagem cai dentro do B. Então é esse conjunto que eu quero determinar. Ou seja, quais são os números inteiros cujo quadrado pertence a esse conjunto aqui. Você fala, não é qualquer inteiro cujo quadrado está aqui dentro. Não é qualquer inteiro cujo quadrado está aqui dentro. Então nós vamos colecionar esses caras. Esses nós vamos colecionar. Então nós vamos começar. Quais são os inteiros cujo quadrado é menos 9? Não tem. Não tem nenhum. Então, tudo bem. Abandona ele. Quais são os números inteiros cujo quadrado é menos 4? Também não tem. Quais são os números inteiros cujo quadrado é menos 1? Não tem inteiro com essa propriedade. Tudo bem, não tem problema. É só você não colocar ninguém dentro. Se não tem ninguém, você não coloca na imagem inversa. Ah, não tem nenhum inteiro cujo quadrado é menos 9. Tá bom, então não coloca ninguém na imagem inversa. Tudo bem? Agora, qual é o inteiro cujo quadrado é 0? Tem algum? Tem. Quem é? É o 0. 0 quadrado dá 0. Bom, então o 0 está na imagem inversa desse conjunto. Tem algum inteiro cujo quadrado é 1? Tem. Tem dois inteiros cujo quadrado é 1. É o mais ou menos 1. Então coloca lá dentro. Tem algum inteiro cujo quadrado é 3? Não. Mas antes tinha. Antes era o mais ou menos raiz de 3. Mas antes o domínio eram os reais. Agora o domínio é os inteiros. Ou são os inteiros, né? Então, como o domínio é o conjunto dos números inteiros, não tem nenhum inteiro cujo quadrado é 3. Então você não coloca ninguém na imagem inversa, nesse caso. Tem algum inteiro cujo quadrado é 4? Tem, o mais e o menos 2. São inteiros cujo quadrado é 4. Tem algum inteiro cujo quadrado é 5? Não, não coloca ninguém. Tem algum inteiro cujo quadrado é 9 quartos? Você fala, sim, é o 3 meios, o mais ou menos 3 meios. Espera lá. Mais ou menos 3 meios não são números inteiros. Você não pode colocar ele na imagem inversa dessa função. Eu vou trocar a função. Trocou a função, trocou. Trocou tudo. Trocou tudo. Né? Então não tem inteiro cujo quadrado é 9 quartos. Não tem. Então não coloca ninguém na imagem inversa. Tem algum inteiro cujo quadrado é 10? Não, também não tem. Então, coloca ninguém na imagem inversa. Tem algum elemento inteiro cujo quadrado é 16? Tem, é o mais ou menos 4. E acabou. Acabou. Ou seja, é assim que você calcula a imagem inversa. É uma coisa chata? É super chato, cara. É super chato. Né? Porque, a princípio, você tem que pegar elemento a elemento. A princípio. Certo? Isso depende muito também do seu conjunto aqui. Aqui eu peguei conjuntos discretos, conjuntos finitos, né? Algumas vezes os conjuntos são dados por regras, né? Então, tudo depende de quem é a sua função, quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é o subconjunto que você escolheu, etc. Tá? Então, depende de muita coisa. Mas nesses casos aqui, trouxe para vocês um exemplo de uma função que não é bijetora. Nenhuma das duas é bijetora. E mesmo assim nós calculamos imagens inversas. Então, observe que não tem nada a ver com
com função inversa. Não tem a ver com função inversa o conceito de imagem inversa, ou a definição de imagem inversa. Não tem a ver com função inversa. Embora use-se a noção função inversa aqui. Né? F é menos 1, G é menos 1, sigma é menos 1. Se usa essa notação. Mas não significa nada a respeito de função inversa. Agora vamos nos restringir ao caso de homomorfismo de grupo. Então vamos pegar φ, um homomorfismo de G em G', um homomorfismo de grupos. O que nós temos? Nós podemos calcular a imagem inversa de várias coisas. Como o G' é um grupo, ele tem pelo menos um elemento, que é o elemento neutro. Pelo menos um elemento neutro ele tem. Pode ter mais gente. Pelo menos um elemento neutro ele tem. E aí você se pergunta, putz, quem é a imagem inversa do subgrupo formado só pelo elemento neutro? Que essa é uma pergunta pertinente. Quem são os elementos do G? Quem é a imagem inversa do subgrupo formado só pelo elemento neutro? Do contradomínio, é claro. Aí você fala assim, bom, pela definição, são todos os x do domínio cuja imagem cai aqui dentro. Se a imagem cai aqui dentro, a imagem tem que ser o elemento neutro do G'. Então, o que você está colecionando aqui? Você está colecionando todos os elementos do grupo G, todos os elementos do domínio, cuja imagem dá o elemento neutro do contradomínio. Bom, pera, isso aqui é nada mais do que o núcleo. Definição de núcleo, isso. Então, observa, você já estava calculando imagens inversas, quando você estava mostrando, ou quando você estava calculando núcleos, você já estava calculando imagens inversas e você não sabia ainda. Você estava, na verdade, calculando a imagem inversa de um conjunto bem pequenininho, o conjunto formado só pelo elemento neutro. Né? Então, esse aqui é um exemplo canônico, um exemplo canonicosíssimo da noção de imagem inversa por homomorfismos de grupos. Mais ainda, se você tem qualquer subgrupo do G', se a galinha é um subgrupo qualquer do G', então o núcleo está contido na imagem inversa. Olha que propriedade forte é essa. A imagem inversa de um subgrupo, contém o núcleo. Sempre. Sempre. Dado um homomorfismo φ de G em G', dado um subgrupo do G', a imagem inversa desse subgrupo contém o núcleo. Por que contém o núcleo? Pelo seguinte, vamos tomar um x que está no núcleo. Eu quero mostrar que o x está lá, né? Se eu quero mostrar que esse conjunto está contido naquele, tem que pegar um elemento daqui e mostrar que está lá. Né? Então, eu vou pegar um elemento que está no núcleo. Se esse elemento está no núcleo, a imagem dele é o elemento neutro do contradomínio. Mas espera, o H' é um subgrupo do contradomínio. Se ele é um subgrupo do contradomínio, ele tem que ter o elemento neutro desse grupo. Pelo menos o elemento neutro tem que estar lá dentro. Né? Então, o que eu mostrei? Olha só. Eu peguei um elemento do núcleo e mostrei que a imagem dele está no subgrupo H'. Ora, mas se a imagem desse elemento está no H', significa que o X está na imagem inversa. Então, todo elemento do núcleo está na imagem inversa. Certo? Por causa disso. Então, essa é uma propriedade super importante, super interessante dos subgrupos que nós vamos usar no próximo vídeo. Tá? Para finalizar, nós vamos trazer dois exemplos de cálculo de imagens inversas de subgrupos de grupos. Tá? Então, nós vamos pegar aqui duas funções super bonitinhas, né? Funções canônicas, super canônicas. E a primeira é essa daqui. É a função que vai dos inteiros para os E6 e leva cada inteiro na sua classe. O homomorfismo canônico. Homomorfismo super canônico. Não tem nenhum mistério. Para cada inteiro ele calcula a classe dele módulo 6. Módulo 6, é claro. Módulo 6.
Vamos pegar esse subgrupo aqui, ó. Vamos pegar esse subgrupo do Z6. Quem é esse subgrupo? É formado pelo 0 e pelo 3. Pelo 0 barra e pelo 3 barra. Isso é um subgrupo aqui de dentro. Tá? Ele é fechado para a operação. Um subconjunto finito contém um elemento neutro, né? Contém um elemento neutro e é fechado para a operação de adição, que é a operação do grupo. Então é subgrupo. Né? 3 mais 0 mais 0 é 0, 0 mais 3 é 3, 3 mais 3 é 6, que é 0. Pronto, acabou. É subgrupo. Tá? Então, esse é o subgrupo do Z6. Lembrando que isso aqui é a anotação do subgrupo, tá? Essa é a anotação do subgrupo que eu uso. Então, esse é um subgrupo. Vamos calcular. Quem é a imagem inversa do H? Ah, mas lá não era H'? Tanto faz, é só notação. É só notação. Aqui é H. Tá? Aqui é H. Então, quem é a imagem inversa do H? São todos os elementos do domínio, cuja imagem está no H. Pronto, isso é definição de imagem inversa. Definição de imagem inversa é essa. E agora nós vamos desenvolver isso daqui, né? Ver o que significa isso. Bom, imagem, a f de x estar em H, significa que nós estamos colecionando todos os inteiros, tais que a classe dele está aqui, no conjunto formado pela classe do 0 e pela classe do 3. É isso que nós estamos fazendo. Então, estamos colecionando os x, tais que x barra é 0 barra ou 3 barra. Significa, então, que nós estamos colecionando os inteiros x, tais que x barra é 0 ou x barra é 3 barra. A classe do x é 0 ou a classe do x é 3. Como nós estamos no Z6, ou seja, aqui você pode escrever como essa união, né? Se você está colecionando os x inteiros, cuja classe dele é 0 ou a classe dele é 3, então você está calculando, está determinando todos os inteiros, cuja classe dele é 0, união com todos os elementos inteiros cuja classe é 3. Então você está colecionando esses elementos. Essa união você está fazendo. A classe do x ser igual à classe do 0, no Z6, significa que o x é congruente a 0 módulo 6. Então você está pegando esses elementos. Você está pegando os elementos inteiros que são congruentes a 0 módulo 6. União com aqueles inteiros que são congruentes a 3 módulo 6. Então você está você está colecionando esses dois subconjuntos. Tá? Quais são os inteiros que são congruentes a 0 módulo 6? São os múltiplos de 6. São exatamente os múltiplos de 6. Quais são os inteiros que são congruentes a 3 módulo 6? Ora, são todos aqueles inteiros da forma 6m, um múltiplo de 6 mais 3. Então, são os múltiplos de 6 mais 3, são exatamente esses elementos, que são congruentes a 3 módulo 6. Tá? Então, agora você tem essas duas uniões aqui. Os múltiplos de 6 e os múltiplos de 6 mais 3. Esse conjunto é a imagem inversa desse H aqui. Tá? Então, você observa. Isso aqui vai continuar. Tá? Uma observação. O seu H é um conjunto finito. A imagem inversa é um conjunto infinito. Aqui nós podemos continuar fazendo contas. Isso aqui são os múltiplos de 6, aqui não tem muito o que fazer, mas aqui ó, você pode colocar o 3 em evidência. Múltiplos de 6 mais 3 são exatamente os múltiplos de 3. São os múltiplos de 3. Então, moral da história, quem que você está colecionando aqui? Os múltiplos de 6, união com os múltiplos de 3. Ora, mas espera um pouquinho. Múltiplos de 6, os múltiplos de 6 é um subconjunto dos múltiplos de 3. Se você está fazendo a união desses dois conjuntos, e esse primeiro está contido no segundo, então a união dá o maior. Porque quando você tem um conjunto maior, observe, os múltiplos de 3 é um conjunto maior do que os múltiplos de 6. Porque os múltiplos de 6 estão contidos aqui dentro. Quando você faz a união deles, o resultado é o conjunto maior, porque esse está contido lá. E isso são os múltiplos de 3. Então, moral da história. Quem é a imagem inversa desse conjunto aqui, desse subgrupo? A imagem inversa desse subgrupo são os múltiplos de 3. Observa, os múltiplos de 3 são um subgrupo dos inteiros. Então, o que eu acabei de mostrar aqui? Eu peguei um subgrupo do Z6, um subgrupo do Z6, e construí, via imagem inversa, um subconjunto que também, por acaso, é um subgrupo dos inteiros. Tá?
Observe o seguinte, o núcleo dessa função, quem é? São todos os inteiros que são levados no zero. Os números inteiros que são levados no zero são exatamente os múltiplos de 6. Observa aqui, ó. Tá vendo? Os múltiplos de 6, que é o núcleo, que são o núcleo dessa função, desse homomorfismo, eles estão na imagem inversa, que é o que a gente estava esperando, que a gente já mostrou no slide anterior. O núcleo de qualquer homomorfismo sempre está contido na imagem inversa de um subgrupo. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. Tem mais um, que é muito parecido com esse, só que eu vou mudar um pouco o nosso contradomínio. A função vai ser a mesma, a lei de formação vai ser a mesma, mas o contradomínio vai ser diferente. Então, aqui eu estou pegando a função que vai dos inteiros para o Z8, e pega cada x e leva na sua classe. Eu vou pegar esse subgrupo aqui do Z8, formado pelo 0, 2, 4 e 6. Você pode mostrar que isso aqui é subgrupo. Basta mostrar que é fechado para a operação de adição. E é. Quem é a imagem inversa desse K? São todos os elementos do domínio cuja imagem está no K. Tá? Definição de imagem inversa. Então, são todos os inteiros cuja imagem está nesse conjunto aqui, 0, 2, 4 e 6. Ou seja, são todos aqueles x cuja classe é a classe do 0, a classe do 2, a classe do 4, a classe do 6. Tá? Então, são esses elementos aqui que eu estou colecionando. Os inteiros cuja classe é 0, cuja classe é 2, ou cuja classe é 4, ou cuja classe é 6. Então, posso escrever de novo como sendo essa união aqui. A imagem inversa, então, é a união dos inteiros cuja classe é 0, cuja classe é 2, união daqueles cuja classe é 4, união daqueles cuja classe é 6. Tá? Quem são os elementos cuja classe é 0? São todos aqueles que são congruentes a 0, módulo 2. Aqueles inteiros que são congruentes a 2, cuja classe é 2, são aqueles que são congruentes a 2, módulo 6. Aqueles cuja classe é a classe do 4, são aqueles que são congruentes a 4, módulo 8. E, finalmente, aqueles inteiros cujo a classe é 6, são aqueles inteiros que são congruentes a 6, módulo 8. Tá? E aí, no próximo slide, eu vou descrever os elementos que estão nesse conjunto, nesse e nesse. Tá? Quem são os elementos que estão nesse primeiro conjunto aqui? São os múltiplos de 8. Quem são os elementos que estão aqui? São aqueles números que são múltiplos de 8 mais 2. Os elementos daqui são os múltiplos de 8 mais 4. E aqui os elementos são múltiplos de 8 mais 6. Ou seja, dá isso aqui. Múltiplos de 8 mais 2, múltiplos de 8 mais 4, múltiplos de 8 mais 6. Isso aqui eu posso reescrever dessa forma. Múltiplos de 8. Aqui eu tenho 2, né? Aqui eu tenho 2 aqui também. Então eu posso colocar o 2 em evidência, fica assim. Aqui eu posso colocar o 2 em evidência, fica desse jeito. Aqui eu posso colocar o 2 em evidência, fica desse jeito aqui. Moral da história. Quem está na imagem inversa do nosso K? São os múltiplos de 8, união com os múltiplos de 2. Aqui só tem múltiplo de 2, aqui só tem múltiplo de 2 e aqui só tem múltiplo de 2. Aí você fala, ó, pera lá. Todo múltiplo de 8 também é um múltiplo de 2. Então, esse primeiro conjunto aqui está contido naquele lá. Quando eu fizer a união, só vai sobrar múltiplo de 2. Verdade, ó. Todo múltiplo de 8 é um múltiplo de 2. Então, esse primeiro conjunto está contido aqui nesse segundo. Como esse cara está contido lá, quando você faz a união, dá o maior. Então, dá isso daqui, dá os múltiplos de 2. Certo? Então, a imagem inversa daquele nosso K, 0 barra, 2 barra, 4 barra e 6 barra, no Z8, isso dá os múltiplos de 2. Observa, de novo, a imagem inversa de um subgrupo de um subgrupo. Outra coisa que você pode observar aqui, ó, olha para esse conjunto aqui. Ó. Quem é esse conjunto aqui? Exatamente, é o núcleo do nosso homomorfismo F. Que vem agora, tá vendo? Então, o núcleo do homomorfismo sempre está contido na imagem inversa de um subgrupo. Sempre. Tá? Justamente por aquilo que nós vimos há 3 slides anteriores. Tá? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso.
a respeito de imagem inversa. Esse vídeo, para variar, ele ficou muito longo, mas ele é bem detalhado. Enfim, como eu sempre digo, né? Coisa simples tem solução simples, mas coisas difíceis nem sempre tem soluções simples, né? Então, é um assunto relativamente incômodo para a maioria dos alunos, e eu procurei trabalhar o máximo possível com exemplos aqui para vocês, focando em 2 exemplos de imagem inversa de subgrupos, que é o que nos interessa. E aí já vou plantar a sementinha do mal na cabeça de vocês, né? Nós mostramos aqui o seguinte: se eu te dou um homomorfismo de grupos, a imagem inversa do subgrupo trivial, formado só pelo elemento neutro, a imagem inversa do elemento neutro é o núcleo. Então, a imagem inversa de um subgrupo é subgrupo. O que nós mostramos? Mais que se você pega um subgrupo do contradomínio, a imagem inversa contém o núcleo. E nós mostramos com 2 exemplos, esses 2 últimos exemplos aqui, nós mostramos o seguinte: a imagem inversa de um subgrupo é um subgrupo e fatalmente contém um núcleo. Ora, e você começa a se perguntar o seguinte: mas será que isso vale para o caso geral? Será que a imagem inversa de um subgrupo sempre vai ser o subgrupo? Porque é o seguinte, provavelmente você já fez esse exercício, mostrar que a imagem de um subgrupo é subgrupo. Muito provavelmente esse exercício você já fez. Imagem de um subgrupo é subgrupo. Então, levar subgrupos de um grupo para outro via um homomorfismo, isso você provavelmente já sabe fazer. Provavelmente seu professor já pediu para você fazer isso, você mostrar isso. Ou ele mostrou para você que a imagem de um subgrupo é um subgrupo. A pergunta é: será que a imagem inversa de um subgrupo é subgrupo? Se for, tem uma propriedade especial essa imagem inversa, contém um núcleo. Certo? E nós vamos mostrar no próximo vídeo, é claro, que imagem inversa de subgrupo é subgrupo. Tá? E sob algumas condições, imagem inversa de normal vai ser normal e assim por diante. O que nós queremos fazer mais especificamente no próximo vídeo? Mostrar que é uma relação muito forte entre os subgrupos de um grupo e os subgrupos de um quociente qualquer. Tá? Um subgrupo quociente de um grupo por um subgrupo normal. Tá? Então esse é o objetivo do próximo vídeo. Para isso nós precisamos de imagem inversa. Certo? Então, muito obrigado a todos por terem me assistido até aqui, por terem me aguentado de novo. Um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.